Escrituras, continuação da exposição de Paulo a Timóteo. Nós vamos voltar para o capítulo 4, vamos ler do verso 6 ao verso de número 10, e nossa exposição será do verso 7 ao verso número 10. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante, diz o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Bendito Deus, mais uma vez pedimos tuas misericórdias sobre nós, para que possamos, ó Deus, estar atentos à tua bondosa voz, Senhor. E, logicamente, pedimos que o Senhor nos fale como já tem nos falado, poderosamente, Senhor, como já tem nos falado, nos ensinando o que o Senhor propôs ao orientar Paulo, a orientar Timóteo, e que assim seja, que não sejam somente orientações, verdades para preencher o nosso intelecto, para nos trazer mais conhecimento, mas sejam verdades que de fato nos levem ao caminho da piedade. Em nome de Cristo nós te pedimos, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, ele, como nós já falamos, e vocês já percebem no decorrer das exposições, Paulo vem mostrando a seriedade da heresia dentro da igreja. A heresia, ela vem promovendo desvios. E como nós enfatizamos aqui, diante da ênfase de Paulo, é que esse desvio não é simplesmente uma forma diferente de entender doutrinas, de entender o Evangelho. Paulo diz que é apostasia. Alguns estavam ouvindo, e a marca dos últimos tempos, uma das marcas dos últimos tempos, era a forma como alguns iriam dar ouvidos aos erros, aos homens que, alimentados pelas doutrinas diabólicas, alimentados pelas inverdades produzidas por Satanás no coração deles, e eles ensinariam, e nos últimos tempos alguns iriam apostatar ou apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores. Isso é muito grave. A igreja, ela estava abandonando o Senhor, abandonando a verdade, abandonando a doutrina, a sã doutrina, para seguir outros ensinamentos, e Paulo diz a Timóteo que eles estavam apostatando da fé. E como nós observamos, as instruções de Paulo, elas são instruções para que Timóteo ele combata esse problema na igreja, porque a doutrina, ela é como um câncer, ela toma conta de todo o corpo, ela traz danos ao corpo espiritual e acaba afetando todas as áreas da igreja. Por isso que Paulo vem instruindo, Paulo vem mostrando, orientando Timóteo e deixando claro: Timóteo, essas não são minhas opiniões, não me considere como seu amigo, não me considere como alguém que está dando conselhos. Se eu sou apóstolo de Cristo, levantado por Deus para instruir a igreja, então você deve entender
deve entender a importância do seu papel como ministro do Evangelho nesse ambiente catastrófico que a heresia tem provocado na igreja. Então, o capítulo 4, ele reforça esses pressupostos da importância de Timóteo. E claro, Paulo agora é muito mais objetivo e estar a dar orientações, a distribuir imperativos a Timóteo para que ele seja bem-sucedido como pastor da igreja. Ele precisa entender que é de sua competência algumas coisas, e essas coisas são fundamentais para que ele exerça um bom ministério dentro da igreja. E como nós observamos, Paulo já deixou claro que a tarefa principal do ministro do Evangelho, a tarefa principal do Timóteo, do pastor e de todo pastor é ensinar, orientar a igreja. Por quê? Porque o ensino, a doutrinação, a orientação, elas são fundamentais para a preservação da comunidade, a preservação da fé da comunidade. Timóteo, então, deveria se preocupar no ensino. E o que Paulo diz, ao dizer isso a Timóteo, na verdade, Paulo está dizendo isso a todos os ministros do Evangelho. A tarefa primordial do ministro é ensinar a sã doutrina, ensinar a verdade, e automaticamente esses ministros, eles devem estar preparados para instruir a partir das Escrituras e defender a verdade, independente das heresias que estejam tomando conta da igreja. Isso é muito importante, porque nós observamos, como nós falamos pela manhã, que as igrejas esperam tantas coisas do ministro do Evangelho, mas Paulo está dizendo que a igreja deve esperar dele o ensino, a doutrinação, e não expectativas administrativas ou organizacionais. A função do ministro dentro da igreja é ensinar a palavra. E Paulo diz, por isso, Timóteo, você deve se alimentar dela também. Você deve ser um estudioso, você deve se dedicar ao aprendizado. Quando você for servir a igreja com a palavra, com o alimento da palavra, alimente-se antes da palavra, que ela seja o seu alimento, que aquilo que você come, você também sirva aos outros, e só assim você pode ser um bom ministro de Cristo. Então, Paulo diz, quer ser um bom ministro? Ensine e aprenda. Mas Paulo não terminou aqui. Paulo, ele continua no seu argumento. E o que Paulo vai dizer agora é que é importante na vida de um ministro é que ele também viva aquilo que ele ensina, que ele também se submeta a essa verdade. A vida dele não pode destoar do ensino. Ele não pode ser uma pessoa, um bom mestre, um bom ensinador e, ao mesmo instante, paralelamente, não se submeter à verdade. Então, essa verdade que alimenta e protege a igreja do erro deve também conduzir a vida do ministro do Evangelho, e, neste caso, no exercício da piedade. Ou seja, Paulo continua na argumentação dizendo, não só sua obrigação é ensinar, mas você tem a obrigação também de aprender e de também viver aquilo que você tem ensinado. Então, para ser um bom ministro de Cristo, Paulo está orientando Timóteo, e nesse caso, ao exercício da piedade. É importante entender que os princípios que Paulo apresenta aqui são princípios que não somente afetam o ministério pastoral, mas toda a igreja. Todo o cristão deve atentar para os princípios da piedade.
E dessa forma nós podemos observar algumas coisas importantes dentro do tema da piedade, ou seja, vocês ouvirão algumas coisas que nós estamos tratando aqui nas terças-feiras, para mostrar que essa não é somente uma necessidade do pastor, mas é uma necessidade de todo o rebanho do Senhor, para que vivam em piedade. Por que isso é importante? É o que Paulo vai argumentar e é o que nós vamos ver e como isso se aplica em nossas vidas. Veja que Paulo, ele não muda de assunto, não trata outro tema. Paulo continua argumentando dentro das obrigações do ministro do Evangelho, e no verso número 7, quando Paulo diz assim: instrua, ensine, se alimente, Paulo diz: mas, a parte A do verso 7, mas rejeite as fábulas profanas de velhas caducas. É interessante, irmãos, porque as expressões que Paulo tem usado aqui, elas são bem, vamos dizer assim, diferenciadas daquilo que nós estamos ouvindo dentro da própria estrutura do livro, porque, por exemplo, Paulo chega a usar as fábulas, mas ele não usa a profanação delas, e ele não chega a especificar essas velhas caducas, por exemplo. E isso chama a atenção, porque as expressões que Paulo usa expressões que remetem, na época, a superstições, a falas supersticiosas, ou seja, eram ditos populares, eram falas populares, um tipo de sabedoria que era comunicada entre as pessoas, mas era uma sabedoria que beirava a superstição, por exemplo. Imaginem, vocês que têm mães, né? Talvez eu que já tive a minha mãe tinha uma superstição bem interessante, que não poderíamos sair de casa com a sandália emborcada, porque traria algum problema espiritual ou algum dano. E isso era comum, né, em muitas situações, em muitos lares, e isso é só uma ideia de algumas coisas, algumas superstições que são comunicadas, algumas superstições que estão na boca do povo. E o que Paulo está dizendo você deve ensinar, você deve aprender para que você seja um bom ministro de Cristo, mas rejeite essas superstições, rejeite toda a forma supersticiosa de sabedoria popular. Se nós formos contextualizar mais ainda, se desvie daquilo que representa o horóscopo dos cristais ou tantas outras mandingas, gospel, seja lá qual for. É interessante isso, por quê? Porque Paulo está enfatizando que Timóteo deve se prender somente ao ensino da igreja, ao ensino da palavra, melhor dizendo. Timóteo, ele deve se prender àquilo que alimenta a igreja. Ele precisa alimentar o povo com o evangelho. Ele deve alimentar o povo, ele deve preencher a mesa dominical com as verdades do evangelho, não com questões de superstição, não com sabedoria popular, não com qualquer outra coisa a não ser o evangelho. Porque isso importa, porque isso é interessante observar. Porque, meus irmãos, os ensinos em muitas igrejas dependem dos temas do momento. Muitas igrejas, elas estão aprendendo conforme os temas do momento, os temas polêmicos, as discussões de redes sociais, os grandes fatos que cometem o mundo, as controvérsias políticas, os debates culturais ou religiosos, e tudo isso acaba virando tema de sermão
enquanto o verdadeiro alimento é negado, desnutrindo o povo. Não podemos falar sobre questões culturais, controvérsias políticas, sobre tantos outros temas, mas nós devemos entender que o ministro do Evangelho, ainda que trate desses temas, a sua função é sempre proclamar o reino de Deus, ensinar a igreja a partir do Evangelho. Ele tem que nutrir o povo com a verdade, ele tem que se dedicar a expor a verdade, a instruir a igreja na verdade. Ele não depende dos grandes temas, ele não depende das grandes discussões, ele não depende das grandes controvérsias, porque ele já tem um alimento revelado pelo Senhor para distribuir à igreja do Senhor. Paulo está dizendo: não se prenda, não fique procurando chifre na cabeça de cavalo, não fique procurando cabelo na perna de barata, não fique procurando o significado do dedo midinho da perna direita da besta que vai subir no mar. Não fique preocupado com essas questões, ensine o povo. Isso é muito importante, porque às vezes a igreja, num período como esse, por exemplo, nós estamos celebrando, entre aspas, estamos celebrando a Páscoa. Uma Páscoa distorcida, uma Páscoa que na verdade com seu elemento judaico, porque a Páscoa ela é judaica. O Senhor cumpriu a Páscoa, instituiu a Santa Ceia. Então todos os domingos, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós estamos seguindo a ordenança do Senhor que cumpriu a Páscoa. E esse ambiente, muitas vezes, a igreja força os seus ministros a pregações que falem sobre o tema, a criar ambientes que mostrem o tema. Ah, pastor, mas o pastor fulano de tal faz isso e faz aquilo, o problema é dele. Eu não jurei subscrever o que os pastores entendem. Eu jurei subscrever fidelidade aos símbolos de fé que representam para mim a verdadeira exposição do Evangelho, e o que passar disso é procedência maligna. Ele pode ser um medalhão da igreja, ele pode ser um grande doutor da igreja. Eu não jurei fidelidade no dia da minha ordenação ao pastor fulano, ao pastor cicrano, ao pastor beltrano. Eu jurei fidelidade aos símbolos de fé. Paulo está dizendo que ele não deve se prender a calendários religiosos, ele não deve se prender a superstições, ele deve ensinar o Evangelho. Automaticamente, se ele ensinar o Evangelho, ele vai tocar em temas políticos, ele vai falar sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, ele vai falar sobre tantos outros temas, ou seja, ele vai estar sempre alimentando a igreja com verdade. É isso que a igreja deve cobrar do seu ministro, é que ele ensine, que ele não fique se prendendo a fábulas, a superstições, mas que ele defenda, que ele pregue a verdade. Lógico, irmãos, que Paulo está falando aqui, veja a imagem aqui é de nutrição, é o alimento que é dado à igreja. E Paulo salta da nutrição para o exercício. Então, Paulo está falando sobre a necessidade de se alimentar, a necessidade de alimentar a igreja e a importância desse único alimento que é vital para a igreja deve ser priorizado unicamente esse alimento, porque superstições, fábulas e tantas outras coisas não alimentam o povo.
Aí Paulo muda a imagem para uma outra imagem. Paulo vai falar sobre o exercício físico e sobre o exercício da piedade. Veja no verso número 7 ainda, a segunda parte. Exercite-se pessoalmente na piedade. É interessante, irmãos, porque a palavra piedade, como nós já falamos aqui na reunião de doutrina, se você não vem na doutrina, venha, faça um esforço para não só orar com a igreja, mas para também aprender, pois nós estamos estudando sobre o tema da piedade, e vocês já tiveram a oportunidade de ver, de observar, que a palavra piedade, ela aparece 15 vezes no Novo Testamento. E é interessante notar que Paulo usa, dessas 15 vezes que aparece no Novo Testamento, Paulo usa 13 vezes nas cartas pastorais, sendo 9 das 13 que Paulo fala, 9 estão na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Como vocês já sabem, quando uma coisa se repete por muito tempo dentro da estrutura do texto, dentro do livro, quando aquela palavra ela está frequentemente sendo abordada nos temas que ele está discutindo, você sabe que há uma ênfase. Se há uma ênfase, significa que é um tema importante, significa que é um assunto importante. Então, trata-se de um conceito muito importante dentro da estrutura da carta pastoral, porque ela é empregada dentro das Escrituras, ela é abordada, quando ela é tratada, ela objetiva um conceito que muitas vezes nós não compreendemos. A palavra piedade, ela conota uma vida, ela tem um sinônimo de alguém que teme a Deus. Alguém que é piedoso é alguém que ama a Deus, é alguém que está andando, é devoto para com Deus. Então, quando a palavra piedade, ela aparece, ela traz essa conotação de alguém que teme a Deus. E quem é a pessoa, ou quem as Escrituras aponta para aquela que teme a Deus? O que as Escrituras dizem a respeito da pessoa que teme a Deus? A pessoa que teme a Deus, ela é caracterizada por uma vida de conversão. Ela deixa de viver a sua forma anterior de vida para viver uma nova vida. Ela rompe com sua condição anterior para viver uma vida centrada em Deus. O Salmo de número 10, por exemplo, no verso 4, diz que o ímpio é alguém que no seu coração não há lugar para Deus, que ele rejeita a Deus, que ele aborrece a Deus. Mas no Salmo de número 16, verso 8, diz que o cristão, diz que aquele que foi tratado pelo Senhor, agora anda diante do Senhor. Elas ouviram o chamado de Deus e agora estão andando diante do Senhor. Esse andar significa se submeter à lei de Deus, andar conforme os estatutos do Senhor, andar conforme o Senhor orienta, andar conforme as ordenanças do Senhor, andar diante de Deus nesta vida, e essa é uma característica daqueles que estão a viver uma vida piedosa. Paulo usa essa ideia, exercite-se na piedade. Mas chama a atenção também a palavra, o exercício, exercita-te. Porque Paulo também usa um verbo, que é um verbo utilizado no mundo dos esportes. E ele pode ser traduzido, como algumas versões traduzem, como a disciplina como treino. E Paulo está usando essa figura para mostrar o treinamento de atletas. E aqui, irmãos, vários princípios são importantes dentro dessa estrutura. Paulo disse: exercita-te na piedade. O que é piedade?
é uma vida de temor a Deus, é uma vida de dedicação a Deus. E a palavra, o verbo exercício aqui, usado por Paulo, é a imagem de atletas, da disciplina atlética, de treino. Então, quais são os princípios que Paulo, ele está aqui implicitamente colocando dentro do exercício da piedade? Primeiro, se Paulo diz, exercita-te na piedade, Paulo chama a atenção. O exercício da piedade é uma responsabilidade pessoal. Paulo disse, exercita-te na piedade. Então, Timóteo era uma pessoa responsável pelo seu progresso na piedade. Timóteo não deveria confiar somente no Senhor para obter esse progresso e então relaxar-se. Embora ele tivesse o entendimento de que o Senhor era um auxílio no exercício da piedade, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que uma vida de piedade não é um milagre sem a devida dedicação no caminho. Ou seja, Timóteo, ele deveria entender a necessidade dele se preocupar com a sua vida, uma vida de temor a Deus, e desenvolver esse aspecto particular de sua salvação com a confiança de que Deus operava em sua vida. Diante da mesma mensagem, diante do que Paulo disse, Timóteo deveria entender que competia a ele buscá-la, lutar, dedicar-se. O que Paulo está dizendo então é, o pastor, ele não somente deve ser diligente no estudo, ele não somente deve ensinar a palavra, mas ele deve ser alguém que anda com Deus, ele é alguém que busca crescer em santidade, ele é alguém que está constantemente exercitando, buscando andar diante de Deus. Importante para nós, irmãos, porque uma das grandes lástimas de nossos dias são pastores mergulhados em escândalos por todos os lados, pastores que têm uma vida manchada, pastores que a fama dele na cidade é uma fama pecaminosa, uma fama desgraçada, envolvido com todo tipo de pecado, seja sexual, seja lá o que for, são homens manchados por uma reputação pecaminosa, escandalosa. Por quê? Porque não andaram com Deus, não andam com Deus, não estão procurando a viver uma vida de piedade, uma vida de amor a Deus, de dedicação ao Senhor. Naturalmente é o que acontece. Começam a entrar no pecado e a viver uma vida totalmente desgraçada, totalmente fora do Evangelho, uma vida ímpia. Mas esse princípio é para todos. Todos os cristãos, nós devemos entender que todos os cristãos, eles deveriam compreender a necessidade de que todos são responsáveis por isso. Paulo não está criando uma categoria diferente daquela que as Escrituras apresentam. Paulo não está plantando nenhuma novidade. Paulo não está dizendo que o pastor, ele deve ser santo, que ele deve ser piedoso, mas vocês têm a liberdade de não serem tão piedosos assim, de vocês viverem nem com uma santidade nem tão santa assim. Esse princípio, ele se aplica a todos. Esse princípio, ele se aplica a todos, indistintamente. Paulo, quando escreve a Timóteo, lembre-se, ele não escreve somente a Timóteo, ele escreve a todas as igrejas, ou seja, muitos dos princípios, e esse é um dos princípios que Paulo orienta a igreja, é dado a Timóteo para que seja dado à igreja. Ou seja, a igreja, ela deve entender a necessidade de exercitar
a piedade. Por que isso é importante? Porque nós somos tendenciosos, disciplinados, industriosos em nossos negócios. Nós somos dedicados nos nossos estudos, no nosso lar, ou mesmo em nosso ministério, mas tendemos a ser preguiçosos quando se trata de exercitar a vida espiritual. Nós somos muito dedicados, lutamos incansavelmente, de forma diligente, para sermos aplicados em tantas coisas da nossa vida, seja os estudos, seja o concurso, seja o trabalho, seja a empresa, seja a família, seja lá o que for. Nós temos uma dedicação, muitas vezes, que estimula tantos outros, que abrilhanta tantos outros, mas nós somos anões, nós somos fracos, nós somos nada daquilo que a Escritura diz. Nós estamos distantes de uma luta incansável para vivermos uma vida de piedade. Nós preferimos dizer: Senhor, faça de mim um homem piedoso, e nós achamos que vai chegar uma luz, um anjo chegará, tocará na nossa cabeça e de alguma forma misteriosa nós nos levantaremos, seremos ungidos com piedade em nossa alma. Achei interessante porque um amigo meu, vocês conhecem bem o Esdras? Ele foi ordenado recentemente, e eu fui para a ordenação dele. E aí, quando chegamos de Recife, ele mandou uma mensagem para mim na segunda-feira, dizendo: rapaz, quando eu me ajoelhei ali, os ministros oraram por mim, com a imposição de mãos, eu me levantei normal. Eu pensei que eu ia me levantar diferente. E eu brinquei com ele e disse: você queria levantar como? Mais magro, com os olhos verdes, com os cabelos loiros, com a pele mais escura? Não tem milagre. O ministério pastoral agora você vai desenvolver, agora você vai aprender, crescer, amadurecer, para crescer como ministro de Cristo. A mesma coisa é a piedade. Nós achamos que vai chegar um momento em que Deus vai mandar um anjo, uma luz, alguma coisa, e você vai se levantar dizendo: agora, de forma milagrosa, eu sou um homem, eu sou uma mulher piedosa. Paulo está dizendo: não tem milagre, você tem que ser dedicado para viver uma vida piedosa. Do mesmo jeito que você acorda cedo para estudar, do mesmo jeito que você é diligente para se organizar, do mesmo jeito que você é dedicado nos estudos para passar no concurso, do mesmo jeito que você é organizado com sua empresa, do mesmo jeito que você é dedicado em tantas outras coisas da vida, para que você tenha sucesso, Paulo está dizendo, assim deve ser com relação à piedade. E sabe por quê? O certo pastor disse que é difícil encontrar gente piedosa, porque não existe dedicação nesse caminho. Não existe diligência. Tantas coisas nos preocupam, mas não a nossa alma. Tantas coisas nos preocupam, todas as coisas perecíveis nos preocupam, mas a eternidade não nos preocupa. Paulo diz a Timóteo: você não pode perder de vista isso, exercita-te na piedade. Irmãos, Paulo falou isso para o pastor, que foi alvo de uma profecia, confirmado pelo Espírito Santo. Paulo diz a esse ministro: exercita-te na piedade. O que dizer de mim? O que dizer de você? Da necessidade que você tem de viver uma vida piedade, uma vida de piedade diante do Senhor. Claro, irmãos, que isso levanta um segundo princípio, que o objetivo desse exercício é o crescimento espiritual. Paulo não está dizendo que piedade é o mesmo que assumir cargos na igreja. Paulo não está dizendo que a piedade é dirigir o departamento infantil.
Paulo não está dizendo que a piedade é ser um diácono. Paulo não está dizendo que a piedade é ser pastor. Paulo não está dizendo que ser piedoso é ser um presbítero. Paulo não está dizendo que ser piedosa é ser presidente da SAF. Paulo não está dizendo que ser piedoso é ser o líder dos jovens. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que uma vida de temor a Deus, se você viver uma vida piedosa, você cresce espiritualmente. É uma vida em que você cresce. É uma vida em que você anda com Deus. Como Enoque, por exemplo, que foi considerado um homem justo, que foi considerado um homem santo, e o Senhor registra que Enoque andava com Deus. Ele não foi considerado um homem justo, um homem piedoso, porque ele fazia alguma atividade, mas porque ele tinha uma vida diante de Deus. Então, uma vida de piedade é uma vida não ativista, mas uma vida ativamente que cresce espiritualmente andando diante do Senhor. Aí essa é a nossa pergunta, ou isso nos leva à seguinte pergunta: nós estamos nos exercitando na piedade? Nós somos ativistas na igreja, mas somos piedosos? Buscamos crescer espiritualmente? Buscamos desenvolver essa espiritualidade? E aí, irmãos, nós devemos entender que ninguém alcança, como Paulo está usando a imagem de esportes, ninguém alcança excelente nível de competição sem o compromisso de pagar o preço de treinamento diário e rigoroso. Do mesmo modo, ninguém jamais se torna piedoso sem pagar o preço do exercício espiritual diário que Deus planejou para o nosso crescimento em piedade. Deve haver um desejo, uma luta incansável, e a Bíblia mostra que os homens piedosos, eles tinham um anseio, eles tinham um desejo. Repetidamente, esses homens se revelam nas Escrituras como homens que desejavam a Deus constantemente, lutavam por isso. O Salmo 63, Davi chega a dizer: eu te busco intensamente, eu te busco diariamente, eu te busco constantemente. Quando Deus prometeu libertar o povo do cativeiro, o Senhor diz: vocês me procurarão e me acharão. Em Jeremias 29, próximo texto, verso número 13, vocês vão me achar quando vocês procurarem de todo o vosso coração, quando a vida de vocês estiverem dedicada a mim, estiverem voltadas a mim, estiverem simplesmente envolvidas de tal forma que vocês me buscarão constantemente. Paulo diz que ele desejou Cristo, que ele serviu a Cristo, ele lutou por causa de Cristo. Irmãos, não existe piedade se não houver diligência, se não houver comprometimento, se não houver o esforço comprometido. Porque a piedade nunca vem de maneira barata ou fácil. Porque o exercício, ele também implica num esforço perseverante. Ele deve ter um compromisso, assim como um atleta tem um compromisso com a coroa perecível. Nós devemos ter um compromisso. Nós devemos ter um compromisso diário, constante, para o exercício da piedade. Agora é interessante, irmãos, porque nós devemos observar que
Paulo fala do exercício da piedade dentro dessa estrutura da verdade sendo pregada, combatendo o erro. Então, as Escrituras elas falam sobre uma vida de piedade. Quando elas remetem a uma vida de piedade, elas remetem, veja, assim como um atleta ele precisa de um treinador para que ele seja um excelente competidor, nós, para sermos piedosos, nós devemos passar pelo treinamento do Espírito. E Ele, o Espírito, nos auxilia, nos ajuda no caminho da piedade, quando nos censura, quando nos ensina, quando nos corrige, quando treina nossas vidas por meio de Sua palavra. Portanto, não existe piedade fora da verdade de Deus. Não existe santidade, uma forma de andar diante de Deus sem se submeter à vontade de Deus. Se nós desejamos ser piedosos, devemos estar constantemente em contato com a palavra de Deus. Nós não podemos crescer em piedade se não tivermos esse contato ativo, constante com a verdade. E essa verdade, ela só pode ser encontrada na Bíblia, só pode ser encontrada na revelação de Deus. Então, se você busca uma piedade, ou um pastor busca uma piedade que vai além das Escrituras, que não se submete às Escrituras, não é piedade, mas é pura religiosidade. Irmãos, a grande pergunta que nós devemos fazer é: como é que alguém pode ser piedoso se ele rejeita a verdade, as ordenanças de Deus? Por exemplo, alguém que falta aos cultos não é alguém piedoso. Alguém que negligencia o culto ao Senhor não é piedoso. Pelo contrário, é rebelde. É alguém que está no caminho da inimizade com Deus. Não existe piedade quando se desobedece à ordenança divina. Não existe piedade quando se faz o que bem entende. Não existe piedade quando seguimos nossos próprios caminhos. Não existe piedade quando nós estabelecemos as regras. Não existe piedade quando nós damos as costas para Deus. A verdadeira piedade, ela sempre estará alinhada com a vontade de Deus, porque temer a Deus significa se submeter à vontade de Deus. Meu irmão, se você não ama o culto, você não é um piedoso. Se você não ama o ensino da palavra, a doutrina, você não é uma pessoa piedosa. Se você não ama a verdade, se você não anda na verdade, se você não vive em contato com a palavra, você pode ser alguém religioso, você pode ter trejeitos de uma religião, você pode ter até um vocabulário bíblico, você pode até falar coisas bíblicas, você pode até frequentar uma igreja, mas se você não se submete à verdade, você não é alguém que anda diante de Deus, mas é alguém que vive a adorar os seus ídolos. Não existe piedade fora das Escrituras. O exercício da piedade para Timóteo era aplicar a verdade de Deus em sua vida. Se Timóteo ousasse ensinar outra coisa à igreja, Timóteo cairia nesse mesmo erro. Ele não seria alguém piedoso. Vocês vão observar que Paulo vai enfatizar isso. Paulo vai enfatizar posteriormente, dizendo que Timóteo tem que ler as Escrituras publicamente, que Timóteo deve ensinar à igreja. Nós veremos mais ênfase sobre isso, da importância da palavra. Então, cara, acaba com isso. Acaba com essa ideia de que você é crente, que você ama a Deus, que Deus é o seu Pai.
se você não se submete à vontade de Deus, se você é contra a igreja, se você é contra pastor, se você é contra tudo aquilo que Deus ordena, pare de dizer que você é filho de Deus, porque você não é. Uma pessoa piedosa que ama a Deus, ela anda nos preceitos de Deus, ela crê no que Deus ordena. E digo a você, se você for com essa ideia para a eternidade, você vai para o inferno. Lembra que nós falamos no último sermão que Paulo está denunciando isso, uma vida que vive não debaixo da lei de Deus, mas é uma vida que vive conforme suas regras. Se você não ama a lei de Deus, não submete à lei de Deus, você não é piedoso. E alguém que não é piedoso deve ter muito cuidado com isso, porque Paulo está nos dando ordenanças importantes. Então, irmãos, você quer ser alguém piedoso, você deve viver exposto continuamente à verdade. Você deve colocar o seu coração diante da verdade. Você deve estar pronto para ouvir a verdade. Você deve estar pronto a submeter-se à verdade e exercitar esta verdade na dependência do Senhor. Claro, irmãos, nós devemos entender isso e a seriedade dessa questão. Porque observe o que Paulo está dizendo. Por que é importante entender isso? Por que é importante entender isso? Veja que no verso 8, ele diz: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Paulo não está negando os benefícios do exercício. Paulo não nega. E de fato não podemos contestar. Porque se não tivéssemos argumentos científicos, poderíamos ter argumentos práticos. Por exemplo, eu odeio academia, como já disse, digo a todo mundo, eu não vejo uma desgraça, eu vejo uma desgraça na academia. O cara pagar para pegar peso, para suar, para se matar, sair de lá ofegante, andando com as pernas bambas, de tanto fazer um exercício. Eu não vejo alegria nisso, eu vejo uma tortura. Mas não posso negar, os benefícios para o meu corpo foram benefícios significativos. Por exemplo, cheguei a ter crises de coluna quando, há 2 anos atrás, com a minha, que já não é mais hérnia de disco, é uma vitrola inteira, é uma loja de CDs, eu não conseguia ler sentado. Eu preparei sermões muitas vezes deitado com o computador no colo, de incômodos, de dores. Depois que eu comecei a fazer a academia, tive uma melhora significativa, uma boa correção na postura da coluna e não sofri mais essas questões. Os exercícios físicos contribuíram. Minha esposa até diz que eu fiquei até mais bonito. Eu acredito nela, né? Houve uma melhora na beleza também. Paulo está dizendo, o exercício físico, ele tem o seu proveito. Mas por que nós devemos nos dedicar à piedade? Porque a piedade não somente tem uma contribuição nesta vida, mas na vida futura. Ela não simplesmente vai nos auxiliar nesta vida, mas ela vai nos caminhar para uma vida futura. Aí veja a contradição. Nós somos diligentes, preocupados, nós nos levantamos de 5 horas da manhã para fazer uma academia, para suar, para perder peso, para manter o corpo em dia. Nós regulamos nossa alimentação, nós tomamos vitamina, creatina, pós-treino, pré-treino, temos uma dedicação, nos envolvemos de tal forma, mas quem acorda de 5 horas da manhã para orar? Quem lê a Bíblia com a mesma dedicação? Passamos 1 hora na academia,
quem passa 1 hora orando, quem se dedica no mínimo 1 hora diária na leitura das Escrituras, quem se dedica diariamente 1 hora de oração, quem é tão diligente em acordar cedo, em traçar um cronograma diário para dedicar-se à leitura, buscar a leitura. Mas veja, nós somos diligentes no exercício físico, que o corpo sente os benefícios, mas vai chegar um momento que a sua idade não vai permitir nem mais você fazer exercício. Vai chegar um momento que a única coisa que vai lhe chamar é o sepulcro. A morte vai consumir o seu corpo tão lindo, tão bonito, tão esbelto, tão escultural. E o que vai ser depois do túmulo? Paulo está dizendo, Timóteo, exercita-te na piedade, porque se o exercício físico ele tem proveito, a piedade tem proveito para a eternidade. A piedade nos conduzirá para a eternidade. A piedade é uma vida diária que vive a expectativa da eternidade. O que nos motiva a viver uma vida piedosa é a esperança da eternidade. Nós estamos vivendo aqui, lutando para sermos piedosos, temendo a Deus, porque vivemos a expectativa da eternidade. E aí volta o mesmo problema, porque nós não somos piedosos, porque nós não vivemos a expectativa da eternidade. Nós não vivemos a expectativa daquilo que é eterno. Nosso coração está aqui. Nós amamos o mundo. Nós amamos as coisas do mundo. Nós queremos abraçar o mundo. Por isso que há tanta diligência para concurso. Há tanta diligência para melhorar os nossos negócios. Há tanta diligência para crescermos, fazermos faculdades, temos grandes negócios, crescermos a nossa conta bancária, melhorarmos o nosso carro, trocarmos de carro, comprarmos grandes casas na beira-mar, um sítio em Lagoa Nova com piscina. Lutamos incansavelmente por todos os bens neste mundo e entregamos a nossa alma à desgraça. Isso me lembra quando João escreve a Gaio e diz: Gaio, eu oro por você, para que você seja próspero igual a sua alma. Era pobre. Pense numa epístola que me chama a atenção, porque João diz, ele era um homem pobre, não tinha Land Rover, não tinha uma Falco, não tinha uma grande moto, talvez não tivesse nem algo que pudesse ser comparado a uma bicicleta, não tinha uma mansão, não tinha uma grande casa, não tinha grandes bens. Ele era um pobre, alguém pobre, mas era alguém enriquecido na alma. Era alguém que andava de chinela havaiana, com a bermuda velha, com a camisa de bazar, mas era alguém que tinha uma alma rica. Nós empobrecemos a alma para enriquecer nossos corpos. Somos cheios de músculos, não é assim? Os homens estão usando umas calças que, se ele respirar com força, rasga, de tão apertada que é. Se tiver varize, você consegue ver de tão apertada que é. As mulheres estão andando tão apertadas, tão expostas, que você consegue ver tudo através de minúsculos vestidos. Veja como os corpos, observem como neste mundo a vida exterior, ela é naturalmente exposta para todo mundo. Mas você não vê piedade. Falta a riqueza da alma. Paulo está dizendo, exercita-te na piedade, porque ela
aponta para a eternidade. A pergunta que eu faço, irmãos, nós vivemos essa expectativa? Será? Nós vivemos essa expectativa? Nós vivemos a expectativa da eternidade? Será? Fale sincero a você mesmo. Você vive a expectativa da eternidade? Tem certeza disso? Faça o seguinte: o que vai lhe prejudicar mais? Se você perder o seu carro ou o culto ao Senhor? Se você perder sua casa e nesta igreja não tiver mais culto, e nenhuma igreja não existir mais culto, o que vai lhe prejudicar mais? A proibição de cultuar ou o seu carro, que não é possível mais andar? O que vai lhe prejudicar mais? Tirarem a Bíblia de você? O comunismo se instalar? Chegarem na sua casa e dizer: você não pode mais ler a Bíblia, você não pode mais ter uma Bíblia, e arrancar todas as versões bíblicas da sua casa, o seu celular, você não pode ler mais a Bíblia. E se tirarem ao mesmo instante os seus televisores, as suas viagens, se tirarem essas coisas, o que vai fazer mais falta? O lazer ou a verdade que não será mais lida e ouvida? Eu vi na pandemia. Eu vi. É só um desenho da quantidade de mundanos dentro da igreja. É só um exemplo. Não era? Foi? Estou mentindo? A igreja evangélica brasileira deixa eu mentir? Não. Porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo trabalhava diariamente, sem perder nenhum dia, para receber o quê? O salário. Porque se não recebe salário, o que acontece? Não come. Mas no domingo ele não ia ao culto. Isso prova como ele ama a Deus. Isso prova como ele ama a Deus, como ele é alguém piedoso. Talvez se vivêssemos a expectativa da eternidade, fôssemos piedosos. Por isso que não somos. É por isso que Paulo termina no verso 9 e 10 dizendo: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ou seja, Timóteo, isso é verdade. Essa é uma verdade. Não tem como ser diferente. A piedade é o exercício que aponta para a eternidade. Uma vida de temor a Deus. E aí, o cristão deve ser assim. Porque veja o que ele diz no verso 10. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Qual é que nós objetivamos? É trocar de carro todo ano? É melhorarmos o nosso rendimento? É termos um novo carro, termos bens e bens e bens? É isso que nós objetivamos. Veja o que Paulo está dizendo: nosso objetivo e nosso esforço é outro, é a eternidade, é a glória eterna. Por isso que ele diz: nós estamos colocando nossas esperanças no Senhor. Nós estamos colocando nossas esperanças no Senhor, no Deus vivo. É para isso que nós vivemos. Vivemos na piedade porque nós confiamos, depositamos, temos a esperança, temos a garantia de que esse Deus vivo, Ele irá nos conduzir à eternidade. Ou seja, irmãos, observem, essa expectativa da eternidade muda não só a vida pastoral, não só a vida como o pastor vive, mas a vida como a igreja deve viver.
E a piedade é um dos sinais que vivemos essa expectativa. É uma das formas que nós mostramos a expectativa da eternidade. Por isso que Paulo diz, Salvador de todos, especialmente dos que creem. A melhor tradução aqui seria para aqueles que creem. Porque a ideia de Paulo é que os que creem vivem assim. Irmãos, o evangelho não tem para onde correr. Paulo está dizendo, os que creem vivem assim. Eles podem fazer até academia, eles podem até ter uma dieta, eles podem até tomar vitamina, creatina, pós-treino, pré-treino, eles podem, mas eles vivem a piedade, eles vivem uma vida de temor a Deus. Ele luta por isso, ele é incansável, ele batalha para viver assim. É algo que ele vai suar de fato, é algo que ele muitas vezes vai sangrar, é algo que muitas vezes ele vai lutar contra ele mesmo. Como Paulo disse, às vezes eu me esmurro diante da minha situação, às vezes eu brigo comigo mesmo. Ele vai brigar consigo mesmo, ele vai viver em conflito com o mundo, ele vai viver em conflito com ele mesmo. Eu não entendo o meu próprio modo de agir, é uma briga, é uma luta, é uma guerra, mas ele está consciente de que é assim, porque ele está a caminho da eternidade. Essa é a diferença. Você é crente mesmo? Talvez essa sua indisposição de viver uma vida piedosa, de submeter a palavra de Deus, de cultuar a Deus, de estar exposto dominicalmente à palavra, de estar exposto semanalmente à palavra de Deus, talvez é porque você não é crente. Enganaram você, receberam você no dia que você levantou a mão, que fizeram um convite mentiroso e falso. Você veio aqui à frente, dobrou os seus joelhos, mas seu coração não se dobrou ao Senhor. Por isso que a vida de piedade você nunca lutou e nunca vai lutar, porque você não é alguém que teme a Deus. Você é um frequentador de igreja, talvez. Talvez você esteja aqui porque goste do irmão, goste da irmã. Talvez porque sua esposa esteja aqui, ou seu marido. Recentemente, estava conversando com minha esposa e dizendo, em algumas igrejas, se os maridos morrerem, as mulheres não cultuam mais, não vão mais para a igreja. Porque observe, quando o marido não vem, ela não vem. Ah, pastor, mas é porque as desculpas são diversas. Eu não tenho carro, ou eu não sei dirigir, eu não. E é? Outra, se a esposa morrer, o marido também se desvia. Por quê? Porque ele vai seguir os caminhos dele. O que é que está nos nossos corações, irmãos? Talvez estejamos perdendo tempo aqui. Se não queremos viver uma vida de piedade, submeter a palavra de Deus, o que estamos buscando? O que estamos buscando? Mais juízo? Observe o que o Senhor disse. Se você vira as costas para o que o Senhor fala, você está dizendo, Senhor, eu estou aqui, derrama o teu juízo. Irmãos, o que Paulo fala aqui a Timóteo é sério, para mim e para você. Se o ministro da palavra, ele não pode negligenciar a vida de piedade, essa vida que almeja o céu, que deseja o céu, que vive, luta, persevera para andar no temor de Deus. Paulo está dizendo a mesma coisa a você. A mesma coisa a você.
Não foi deixado sobre os vossos ombros a escolha de ser piedoso ou não. Paulo está dizendo ao ministro e à igreja: sejam piedosos, porque é a única coisa que vai continuar, é a única coisa que vai nos levar à eternidade, é a única coisa que vai nos manter no caminho estreito, numa vida de temor a Deus. Que o Senhor nos ajude, que vocês possam ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Ó Deus, nos faça piedosos, Senhor, para andarmos da Tua verdade, para a glória do Teu nome, ó Deus. Nos livra de tudo aquilo que é mal, e que toda a nossa dedicação nas coisas terrenas também, Senhor, sejam voltadas primeiramente para as coisas eternas. E nos fortalece, Senhor, nesta batalha, porque carecemos do Teu auxílio. Não são regras que devemos cumprir, mas sabemos que devemos nos esforçar, entendendo que precisamos do Senhor. Seja com o Teu povo, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua voz.